Voltamos com o Jogo do Poder pela rede CNT de televisão. Deputado André Lazzaroni, ao lado da investigação que ocorre na CPI sobre as atividades das universidades privadas, o senhor também tentou e fez várias audiências para saber a quantas anda a situação das universidades públicas do Estado, né? Na realidade, recebeu aí reitores, representantes das universidades públicas. E qual é o quadro das nossas principais universidades públicas, especialmente as universidades estaduais? Bom, existem muitas reclamações, né? Os professores, de que natureza, deputado? Principalmente do funcionalismo. Eles querem um plano de carreira melhor. Nós temos a UESO, por exemplo. Do Norte Fluminense. Eu posso entrar em cada uma especificamente, porque Perfeito. eu conheci as reclamações dos sindicatos, ouvimos os sindicatos, ouvimos o lado do governo. Quer dizer, a gente está tentando, com essas audiências, o que a gente procurou com essa audiência? Mostrar a necessidade de um entendimento, né, entre o governo e o corpo docente da empresa. É importante, das universidades, é importante isso, né? Infelizmente, nós não tivemos a participação do ex-secretário Alexandre Cardoso em nenhuma dessas audiências públicas, apesar das universidades serem vinculadas à secretaria. Quem foi o atual secretário que participou da última, que envolveu os problemas de todos, foi o secretário Sérgio Rui, de Planejamento também. Quer dizer, e nós procuramos, agora nós vamos fazer uma rodada, né, junto com o presidente atual da Comissão de Educação, Conte Bittencourt, com o governo, para que a gente possa equalizar esses problemas. Então, recapitulando, quais são os principais problemas? Começando pelo ESO. O ESO, temos lá a questão do restaurante, dos universitários, a dedicação exclusiva dos professores, que é uma defesa nossa. Sim. Quer dizer, melhorar o salário desses funcionários de dedicação exclusiva, que é uma questão para todas as universidades, e o secretário Sérgio Rui entende que é importante também. Então está sendo discutido essa questão com a CEPLAG, com a Secretaria de Planejamento e Gestão. Aliás, eu quero dizer aqui, dar o meu testemunho, que o secretário Sérgio Rui, além do belo trabalho que ele vem fazendo, que é um trabalho difícil, ele vem se mostrando cada vez mais uma pessoa de coração aberto para discutir os problemas dos funcionários, os problemas do nosso Estado. Então a gente tem ali na UESO essas questões. Na UERJ, você também tem a questão da dedicação exclusiva. A faixa salarial, o professor atinge muito rápido, então precisa melhorar não o intervalo, mas melhorar o salário, a diferença entre o início de carreira e o final da carreira. Sim. É uma das questões que a gente discutiu. Você tem a Universidade da Zona Oeste, que é o ESO. Na verdade, ela precisa de um campus, né? Eu falei, na verdade, a UENF que é a questão aqui, eu quero até pedir perdão, mas a UENF que é a questão do refeitório e da dedicação exclusiva. Porque você falou da Norte Fluminense, mas da Zona Oeste, nós estamos discutindo o campus. Porque foi, na realidade, já tem o compromisso, uma escola estadual em que ela funciona. Já tem o compromisso, né, do secretário de Planejamento com a Comissão de Educação de estudar e de nós fazermos esse campus. A gente tinha uma previsão de aumento de receita que não se comprovou nesse ano. Então, a gente está cobrando isso. É o que o que as universidades querem. Cada uma demandou uma determinada questão. E a UESO, é importantíssimo, a gente tem defendido isso, que saia o campus da UESO para melhorar a vida dos alunos. A pergunta que eu faço é o seguinte: ao lado, obviamente, das questões administrativas, há, digamos, a percepção da parte de vocês de que as universidades públicas do Rio estão absolutamente antenadas com a vocação, digamos, econômica, a vocação da economia do Estado, ou seja, produz profissionais que terão empregos no Rio de Janeiro, ou seja, tem essa preocupação, tem esse alinhamento, perfeito. Qual é a sua avaliação, deputado Robson Leite? Ricardo, mais do que isso, a dedicação exclusiva hoje, eu tenho defendido isso sistematicamente, já há um compromisso do governo do Estado em conceder a dedicação exclusiva na UERJ e na própria UESO, até porque a UENF já o tem, mas ela tem um caráter de diálogo com o desenvolvimento do Estado. Me angustia muito. Explica melhor, então. Me angustia muito, por exemplo, quando a gente vê que a solução de transporte de Curitiba foi desenhada aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela COP. Ou seja,
A universidade, isso dá por quê? Porque você tem dedicação exclusiva, só que não basta a dedicação exclusiva sem o correto reajuste para que o professor possa, pesquisador, se dedicar integralmente nesse papel de desenvolver projetos que sejam de interesse público, a universidade Não só os projetos, como os cursos também antenados com a vocação econômica. Do desenvolvimento. Por exemplo, a UESO foi criada para, na realidade, concursos que, supostamente destinados à indústria do petróleo. Ou seja, ter essa preocupação absolutamente bem afinada para que haja uma formação de um contingente de mão de obra que terá emprego, que terá aplicação no Estado. Nós temos no Rio, no Estado do Rio, um parque acadêmico, o UERJ, inclusive universidades federais, o FRJ, a UF, a Rural, temos a UESO, temos o Norte Fluminense também, ou seja, uma gama de universidades que podem colaborar na formulação da própria política pública. Isso é real, isso é possível, desde que você tenha profissionais, evidentemente, dedicados, com dedicação exclusiva e com o reajuste, se eu não me engano, 63% de aumento, porque isso é importante, esse valor, para que o cara possa, o professor não possa ter outras atividades, a não ser aquela atividade acadêmica na universidade, e isso, além da oportunidade de geração de trabalho, de cursos, você também tem a possibilidade de formulação nessa área de política pública para o Rio de Janeiro. O ENF, os funcionários defenderam esse reajuste que o Robson falou da dedicação exclusiva, porque eles entendem que a diferença é muito pequena entre quem não tem a dedicação exclusiva para quem tem a dedicação exclusiva. A gente agora está num momento de finalizar isso. Nós vamos ter uma bateria de reuniões com cada universidade, com o secretário de Planejamento e Gestão, para que a gente possa equalizar e dar resposta à sociedade. O objetivo dessas universidades é formar uma mão de obra de alta qualidade. E elas têm feito isso. Com todos os problemas de infraestrutura, eu não tenho dúvida em dizer que as nossas universidades são as melhores que nós temos aí pelo Brasil. Então, se não forem, estão entre as melhores, né? Então a gente precisa cada vez mais investir nos professores, investir nos seus quadros técnicos para que a gente possa melhorar. O professor bem remunerado, ele é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa mais feliz, uma pessoa que vai se dedicar àquilo que ele gosta. Porque a pessoa, quando vai ser professor, ela vai ser professor porque ela gosta daquilo. É quase uma missão. É uma missão, é um sacerdócio. Ser professor no Brasil é um sacerdócio. Eu acho que no mundo, né, é um sacerdócio. Só para concluir nesse ponto, que é importante, é o seguinte: hoje a UERJ não está em greve. Eu tenho conversado com os sindicatos, tenho pressionado o governo, o deputado André Lazzaroni é testemunha disso, na Comissão de Educação, inclusive, quando presidiu, ele sempre manteve essa porta aberta à negociação, isso é importante dizer, e pressionado a Secretaria de Planejamento para que a gente realmente alcance um patamar, porque a UERJ é importante para o Estado. A gente não pode continuar com essa greve que está aí hoje. Isso preocupa todos nós. Deputado, o senhor preside a Comissão de Cultura também da Assembleia. E, na qualidade de presidente da Comissão de Cultura, que tipo de avaliação o senhor faz da situação atual, do ponto de vista de financiamento público, do ponto de vista, enfim, da capacidade de nossos promotores culturais de aplicação correta dessa verba disponível, com, digamos, a garantia de que será revertida em função da população, em função da cultura popular? Qual é a sua avaliação? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande. A gente lá no mandato, na Comissão de Cultura, a gente tem se preocupado muito em estabelecer um canal de diálogo com o governo do Estado, mostrando que a Secretaria de Cultura, que o governo do Estado precisa encarar essa pauta até como um desenvolvimento, não apenas a gestão, que é importante também, aliás, é bom reconhecer isso, sendo feita pela secretária Adriana Hatz, mas a gente precisa avançar nesse sentido, porque hoje tem um projeto que eu considero um dos melhores projetos do governo Lula, que é o projeto dos pontos de cultura, que são dinheiro público do Estado para o pequeno produtor cultural, fazendo um contraponto ao problema da Lei Rouanet que a gente tem hoje, que só favorece aos grandes produtores, porque esse povo gera trabalho, renda e oportunidades. E o conceito, coincidentemente, eu falei sobre isso na Rio +20, no evento promovido pela Assembleia Legislativa, o conceito de desenvolvimento, inclusive sustentável, se dá valorizando a lógica cultural local. A minha emenda ao LDO, inclusive, é prevendo a criação de 500 novos pontos de cultura no Rio de Janeiro, que dialoguem com a nossa tradição, com a nossa história, literatura de cordel, teatro. Um ponto de cultura. Um ponto de cultura, por exemplo, uma escola de jongo, numa comunidade carente, sim, que faz do jongo uma tradição que resgata a história, inclusive, da escravatura aqui no Rio de Janeiro. Se você tem a presença do Estado financiando esse projeto, você tem, além da questão turística, você pode visitar uma comunidade, pode visitar uma escola do jongo, você pode, evidentemente, e deve gerar trabalho e renda nessa estrutura. Outro exemplo, teatro.
Você tem grupos de teatro que, evidentemente, sendo pontos de cultura, recebem recursos públicos, prestam contas desses recursos públicos e geram trabalho, renda e atividade cultural. Um país sem cultura é um país sem história. E você só tem um desenvolvimento sustentável, verdadeiro, quando você desenvolve dialogando com a lógica cultural local Perfeito. nossa. Eu vou fazer mais uma vez um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.